Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feira nós estamos aqui para dar início ao estudo da termoquímica. Portanto, o tema de hoje, termoquímica. Bom, a termoquímica é nada mais nada menos do que uma pequena parte de um grande ramo da ciência que nós chamamos de termodinâmica. Então, a termodinâmica pode ser definida como sendo o quê? A parte da física que dedica-se, neste caso, ao estudo das variações energéticas que ocorrem em quaisquer processos, sejam esses processos físicos ou então processos químicos. No entanto, quando a termodinâmica é aplicada ao estudo das variações energéticas que ocorrem nas reações químicas, aí sim surge um novo ramo que nós chamamos de termoquímica. Então a pergunta é: o que é termoquímica? Bom, para que nós possamos responder a esta questão, nós temos que analisar inicialmente a própria palavra termoquímica. Então vamos analisar aqui a palavra termoquímica. Então nós temos aqui a palavra termoquímica. Então, analisando esta palavra aqui, notamos que ela é formada por duas outras palavras. Temos aqui a palavra termo e a palavra química. A palavra termo significa calor e a palavra química está relacionada às transformações químicas, às reações químicas. Então, de forma literal, assim podemos dizer, o que seria termoquímica? Algo tão simples. Temos aqui calor, que relaciona-se às transformações químicas, às reações químicas. Então, seria o calor associado às reações químicas. Então, termoquímica significa calor associado às reações químicas, calor associado às transformações químicas. Isso olhando para o significado da palavra termoquímica. Por definição, o que seria termoquímica? Nós temos aqui uma definição bem simples que diz o seguinte: termoquímica é a parte da química que estuda o quê? As trocas de calor envolvidas nas reações químicas. Então, de forma simples, nós podemos definir aqui a termoquímica como sendo a parte da química que dedica-se ao estudo das trocas de calor associadas às reações químicas. Por que isso? Por uma razão bem simples. É que quando uma reação química ocorre, ela tanto pode absorver energia do meio ambiente, como também pode libertar energia para o meio ambiente. Então, há sempre uma troca de energia entre a reação química e o meio ambiente. Então, essa troca de energia, que neste caso ocorre sob a forma de calor, nós temos que especificar aqui, muito importante, uma coisa, que o calor é uma forma de energia. Então, numa reação química, pode ocorrer, neste caso, essa troca de energia, ou então podemos dizer que ocorre sempre uma troca de calor entre a reação química e o meio ambiente, pois a reação química pode perder calor ou perder energia para o meio ambiente, como também o meio ambiente pode fornecer uma certa quantidade de calor à reação química. Então, isso nós chamamos de troca de calor ou transferência de calor. Então, a termoquímica preocupa-se em estudar essa troca de calor entre a reação química e o meio ambiente. Sempre que uma reação química ocorre, nós vamos ter essa troca de calor. Então, em termos gerais, essa seria a definição de termoquímica. Bom, analisando aqui a definição que nós acabamos de ver, nós podemos concluir claramente que a termoquímica tem como objeto de estudo o quê? O calor envolvido aonde? Nas reações químicas. Então, a termoquímica vai se focar muito mais em estudar o quê? O calor que estará envolvido nas reações químicas. Mas, observa-se que a termoquímica não só preocupa-se em estudar as trocas de calor que ocorrem nas reações químicas. Por quê? Por uma razão bem simples, pois também sabe-se que a termoquímica preocupa-se em estudar alguns processos físicos que também envolvem trocas de calor. Então, neste caso aqui, o objeto de estudo, neste caso, da termoquímica, são sim as trocas de calor que ocorrem nas reações químicas, mas também porque existem outros processos que não são processos químicos, que não são reações químicas, que são processos físicos, como por exemplo as mudanças de estados físicos da matéria, não são reações químicas, são processos físicos, mas por esses processos envolvem trocas de calor ou envolvem variações de energia, também constituem objeto de estudo da termoquímica. É por isso que nós temos aqui o seguinte: um dos objetos de estudo da termoquímica seria o quê? Processos físicos
Temos aqui o quê? Processos físicos que envolvem variações energéticas. Então, nós podemos dizer que a termoquímica preocupa-se em estudar o quê? O calor envolvido nas reações químicas, como também vai se preocupar em estudar o quê? Alguns processos físicos que envolvem também variações de energia. Então, nós temos isto aqui. E nós acabamos de dizer aqui que numa reação química, o calor pode ser trocado, neste caso, na forma, ou seja, a energia, neste caso, é trocada na forma de calor. Eu disse aqui que o calor é uma forma de energia. Então, neste caso, podemos dizer que a termoquímica preocupa-se em estudar a energia envolvida numa reação química. Por quê? Porque, no geral, numa reação química, nós devemos ter a troca de calor entre a reação e o meio ambiente, ou entre o ambiente e a reação química. Então, este calor é uma forma de energia. Então, nós podemos concluir que, de fato, a termoquímica estuda a energia associada a uma reação química, ou então a energia associada a um processo físico. Então, a pergunta é: o que seria energia? Bom, para que nós possamos entender o conceito de energia, nós temos que partir um pouco do nosso cotidiano. Nós sabemos que no nosso dia a dia é comum nós queimamos o quê? O carvão, ou então o que? O gás de cozinha, com a finalidade de confeccionar algum alimento. O que acontece durante a queima do carvão, ou então a queima do gás de cozinha no fogão? Algo tão simples que durante este processo de combustão do carvão ou do gás de cozinha, ocorre lá libertação de energia. Só que esta energia é libertada sob a forma de calor, pois o calor é uma forma de energia. Então, durante a combustão do carvão ou do gás de cozinha, há libertação de energia, e é essa energia que é responsável pelo cozimento dos alimentos. Mas também sabemos que nos automóveis, nos motores dos automóveis, queima-se lá o combustível. O combustível, quando é queimado, liberta energia que é responsável pelo funcionamento do automóvel. Mas também sabemos que um pedaço de gelo, quando é colocado ao ar livre, fora do congelador, com o passar do tempo começa a derreter. E a pergunta é: por quê? Por uma razão bem simples, é que o meio ambiente vai fornecer energia a este gelo. Então, devido ao recebimento de energia por parte do gelo, então esse gelo vai usar dessa energia para poder se converter em líquido, sofrer um processo de fusão. Então, notamos aqui que tanto em processos físicos, como neste caso a fusão do gelo, assim como em processos químicos, como a queima do carvão, nós temos sempre uma energia associada a esse processo. Nós não podemos ver a energia como tal, mas nós podemos medir, assim como observar os seus efeitos. Nós podemos definir a energia pela sua capacidade de fazer com que alguma coisa aconteça, pela sua capacidade de fazer com que alguma coisa funcione. Os exemplos que eu acabei de citar aqui, nós podemos concluir claramente que é a energia que é responsável pelo cozimento dos alimentos, é a energia que é responsável pelo funcionamento do automóvel, é a energia que é responsável pelo derretimento do gelo. Então, a energia é mais definida pela sua capacidade de fazer com que alguma coisa aconteça, de fazer com que alguma coisa funcione. É por isso que nós temos aqui esta definição bem básica de energia, que diz o quê? Que a energia é a capacidade de realizar trabalho. Nós só podemos definir a energia pela sua capacidade de fazer com que alguma coisa aconteça, de fazer com que alguma coisa funcione. É a energia que é responsável pelo cozimento dos alimentos, é a energia que é responsável, neste caso, pelo derretimento do gelo. Então, a energia, por definição, é a capacidade de realizar o que é trabalho. Então, temos aqui uma definição bem básica de energia. A unidade de energia é o joule. Temos aqui a unidade no sistema internacional, é o joule. Então, temos aqui a definição no sentido físico, neste caso, do joule, neste caso. O joule chegou a 1 kg metro quadrado por segundo quadrado. Então, a unidade de energia é o joule, que nós usamos a letra J para representar. No entanto, além desta unidade, que é a unidade padrão do sistema internacional, temos uma outra unidade que é muito utilizada, que nós chamamos de caloria. Então, joules, assim como caloria, são unidades para a energia, mas joules é a unidade de energia do sistema internacional. Então, a caloria é uma outra unidade energética que se pode usar. O que seria a caloria? Seria a quantidade de energia necessária para fazer o quê? Para elevar a temperatura de 1 grama de água
de 14,5 para 15,5. Ou seja, seria a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em apenas 1 grau centígrado. Então, isto aqui é por definição que é a caloria. Existe uma relação entre os joules e a caloria, que nós podemos expressar desta maneira aqui. Ou seja, uma caloria está para 4,184 joules. Nós podemos usar esta relação para converter um certo valor de energia que está em calorias para joules, ou então uma certa quantidade de energia que está em joules para calorias, sabendo que uma caloria equivale a 4,184 joules. Então, nós temos basicamente isto aqui a respeito da energia. Um outro conceito fundamental muito importante para a compreensão da termoquímica é o conceito de temperatura. O que seria a temperatura? Algo tão simples, mas antes nós temos que saber o quê? Que os materiais, as coisas, assim podemos dizer, são formadas por partículas. Então, essas partículas podem ser o quê? Átomos, íons e moléculas. Então, essas partículas que constituem uma certa coisa, uma certa substância, um certo objeto, essas partículas não se encontram fixas, estão em constante movimento. Então, isso significa que essas partículas aí têm uma certa energia, que é a energia cinética, tem um certo grau de agitação, já que não se encontram paradas, as tais partículas estão em movimento, é porque são partículas que têm uma certa energia, então estão em constante movimento. E a temperatura vai medir justamente o quão essas partículas que formam um corpo se movimentam. É por isso que nós temos aqui a definição que diz o seguinte: a temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação. Temos aqui grau de agitação das partículas que constituem um corpo. Se nós temos num corpo as partículas a se movimentar muito, então se nós temos num corpo uma grande ou uma maior intensidade, neste caso, ou um maior grau de agitação das partículas, então claramente nós podemos dizer que este corpo está a uma elevada temperatura. E se um corpo apresenta as partículas se movimentando lentamente, então o grau de agitação dessas partículas é menor. Então, neste caso, a temperatura do corpo também vai ser menor. Então, neste caso, a temperatura vai medir o quão as partículas que formam um corpo se agitam, qual é o grau de agitação destas partículas. Então, se nós temos partículas se agitando muito, é porque a temperatura do corpo é muito maior. Então, nós temos aqui esta definição de temperatura: grandeza física que mede o grau de agitação das partículas que constituem um corpo. Bom, para que nós possamos expressar, neste caso, as temperaturas dos corpos, dos objetos, nós usamos basicamente três escalas termométricas. Falo aqui da escala Celsius, da escala Fahrenheit e da escala Kelvin. Então, são essas escalas termométricas que muito mais usamos para expressar, neste caso, a temperatura de um certo corpo. Salientar que, no sistema internacional, a unidade padrão da temperatura vai ser o quê? Kelvin. Então, Kelvin seria a unidade da temperatura no sistema internacional de unidades, neste caso. Então, isso não significa que não podemos usar o Celsius ou o Fahrenheit, porque o Kelvin é unidade padrão. Não. Ele é unidade padrão e é muito utilizada a temperatura em Kelvin, sobretudo em trabalhos científicos. Em cálculos, por exemplo, da termodinâmica, que envolve, neste caso, temperatura. Então, todas as temperaturas devem estar em Kelvin. Qualquer cálculo que se faça na termodinâmica que envolva a temperatura, então essa temperatura deve ser convertida sempre para Kelvin. Mas também podemos ter a temperatura em Celsius ou em Fahrenheit. Então, para que nós possamos fazer a conversão da temperatura de uma escala para a outra, é fundamental conhecermos algumas fórmulas que nos permitem fazer essas conversões. Por exemplo, eu posso querer converter uma temperatura que está em graus Celsius para Kelvin. Então, neste caso aqui, eu uso esta fórmula que nós temos aqui. Então, eu tenho uma temperatura em graus Celsius e eu quero converter para Kelvin. Simplesmente, eu pego o valor da temperatura que está em graus Celsius e adiciono mais 273 e eu já tenho a temperatura em Kelvin. E também, se quiser a temperatura em Kelvin, ou seja, se eu tiver, por exemplo, a temperatura de fato em Kelvin, e quiser a temperatura em graus Celsius, é só modificar um pouco esta fórmula aqui, passar este valor para lá.
Então, neste caso é possível, modificando um pouco esta fórmula aqui, tanto converter a temperatura de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, manipulando um pouco esta fórmula aqui. E também é possível converter de graus aqui, Celsius para Fahrenheit, para tal. Nós aplicamos simplesmente esta fórmula que nós temos aqui. Temos aqui 9 dividido por 5. Esta divisão, na verdade, esta aqui dá 1,8. Então, em alguns livros, pode aparecer aqui 1,8. É a mesma coisa. Vezes aqui a temperatura em graus centígrados mais 32. Então, esta fórmula aqui nos ajuda a converter uma temperatura de Celsius para Fahrenheit. Então, é assim como nós podemos fazer algumas conversões. E temos também aqui um conceito muito importante, que é o conceito de calor. O que seria o calor? Algo tão simples. Nós temos aqui a energia transferida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, na realidade, o calor, conforme nós já sabemos, é uma forma de energia, mas é a energia que se transfere de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Por exemplo, eu tenho aqui dois corpos, um a 80 graus e o outro a 30 graus. Então, o que seria neste caso o calor? Se esses dois corpos estiverem em contato, então o que vai acontecer? O corpo de maior temperatura vai transferir energia para o corpo de menor temperatura. A ideia aqui é se atingir o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Os dois corpos passarem a ter a mesma temperatura. Então, o corpo de maior temperatura sempre transfere de forma espontânea energia para o corpo de menor temperatura. Então, neste caso, a energia vai ser transferida do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Então, este fluxo espontâneo de energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor é o que nós chamamos neste caso de calor. Então, o calor é este calor que é nada mais nada menos que a energia que sai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura de forma espontânea. Então, o calor é basicamente isso, a energia que é transferida do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, com o objetivo de se alcançar aqui um equilíbrio térmico, para que os dois corpos passem a ter, neste caso, a mesma temperatura, a mesma energia neste caso. Bom, já que o calor é uma forma de energia e a energia tem como unidade principal os joules, então nós podemos concluir que a unidade, neste caso, do calor também vai ser o quê? Vai ser o quê? O joules. E algo muito importante acerca dos joules é que nas reações químicas, no geral, nós não vamos usar os joules como tal, mas sim vamos usar um múltiplo dos joules. Ou seja, é mais conveniente expressar as quantidades de energia, as quantidades de calor numa reação química, não como sendo joules como tal, mas sim como sendo o quê? Um múltiplo dos joules, ou seja, como sendo quilojoules. Nós vamos expressar mais as quantidades de calor ou de energia numa reação química como sendo o quê? Quilojoules. Por quê? Porque joules disse que é uma unidade muito pequena para expressar as quantidades de calor que nós temos numa reação química. Então é mais conveniente expressar essas quantidades como sendo um múltiplo dos joules. Neste caso seria o quilojoules. Então podemos dizer que 1 quilojoules é igual a 1000 joules. Então esta é uma relação muito importante. Então, nós sempre vamos expressar, no geral, os valores das entalpias, por exemplo, em termos de quilojoules, ou então em termos de quilocal, ou quilocalorias, neste caso. Então, de forma assim, nós temos isto aqui. Então, nós temos aqui o conceito de calor, o conceito, neste caso, de temperatura, o conceito de energia. E falta aqui um último conceito, que é o conceito de trabalho. O que seria o trabalho? Nós vamos aqui colocar a definição de trabalho deste lado aqui. Bom, dando aqui continuidade, nós temos agora aqui o conceito de trabalho. Então, nós temos aqui a definição de trabalho, que diz o seguinte: trabalho é energia gasta para mover um objeto contra uma força. Então, vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, um certo objeto. Quando eu aplico uma certa força, então, neste caso, este objeto tende a se deslocar contra uma força oposta, por exemplo, a corrente de ar oposta neste caso. Então, neste caso, a força que eu aplico para fazer com que este objeto se mova contra esta força oposta a esse objeto, seria, por exemplo, a corrente de ar. Então, isto nós chamamos de trabalho. Então, neste caso do trabalho, como é que é calculado? Nós podemos usar esta fórmula aqui. Vai ser o quê?
força vezes o deslocamento. Aqui, a força, a unidade da força, neste caso, qual é? É o Newton, vezes aqui o que? O deslocamento, que seria, neste caso, metro a sua unidade. E sabe-se que o produto Newton vezes metro é igual, neste caso aqui, é igual a joules. Então, significa que a unidade, neste caso, do trabalho vai ser joules. E isso faz sentido, por quê? Porque o trabalho é também uma forma de energia. Tal como, neste caso, o calor, o trabalho também é uma forma de energia. E faz sentido, neste caso, a unidade do trabalho ser, neste caso, joules. Já que o trabalho é uma forma de energia, tal como acontece com o calor. E a unidade do sistema internacional de energia é o joules. Então, nós temos isso aqui. E no caso, no trabalho realizado por um gás sobre a vizinhança, nós vamos calcular o trabalho aplicando esta fórmula aqui. Então, no caso do trabalho realizado por um gás sobre a vizinhança, nós vamos aplicar esta fórmula para calcular o trabalho. Nós podemos perceber isso com muita facilidade. Vamos imaginar que uma reação química qualquer esteja a ocorrer num recipiente que nem este aqui. Então, nós temos aqui o nosso sistema formado pelos reagentes e durante a reação química, nós temos aqui o desprendimento de gases. Mas nós sabemos que temos no sentido contrário que a pressão atmosférica agindo sobre esse sistema. Temos aqui a pressão atmosférica agindo sobre esse sistema. Então, quando esses gases são produzidos e se expandem, a tendência de escaparem aqui. Então, para que esses gases possam escapar daqui, o que devem fazer? Devem, neste caso, empurrar a pressão atmosférica. Então, há uma força que é exercida contra o quê? Contra uma outra força oposta. Então, para fazer com que esta pressão atmosférica seja afastada para que os gases possam escapar, então, neste caso aqui, há uma força que se aplica, neste caso, oposta à pressão atmosférica. Então, neste caso aqui, o sistema está realizado um certo trabalho sobre a vizinhança. Então, nessas condições, o trabalho é calculado desta maneira aqui. Então, nós temos mais ou menos isso aqui. Isso aqui também faz sentido. Por quê? Porque temos aqui o quê? Aqui a pressão, neste caso, pelo menos por causa da pressão atmosférica, nós estamos realizando um processo contrário à pressão atmosférica. E quando isso aqui se expande, vai passar de um certo volume inicial para um certo volume final. Então, a variação aqui do volume. Então, em termos gerais, esses aqui seriam os conceitos básicos, os conceitos fundamentais para que nós possamos compreender o que é a termoquímica. Então, era isso que nós queríamos trazer nesta aula aqui e até a próxima aula.